quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. E eu quero ler com você aquilo que está em Mateus, a passagem da palavra de Deus que está em Mateus, no seu capítulo 8, versículo 5. Você que tem a sua Bíblia, você pode até mesmo acompanhar a leitura. E a Bíblia nos diz assim, através do evangelista Mateus, no seu capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o criado ficou são. Nós acompanhamos pela leitura uma das coisas que eu e você, nós que cremos em Jesus, temos que ter dentro do nosso coração: fé. Uma das palavras aonde o Evangelho subsiste, uma palavra de sustentação do Evangelho. Ninguém verá a Deus sem fé, tanto que a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que você hoje aprenda, através desta leitura, uma pequena leitura da palavra de Deus, aonde nos conta a história de um homem, um centurião. Quem era um centurião à época, para que você entenda texto e também contexto. Você consiga visualizar aquilo que Jesus estava vivendo e passando naquele momento. Jesus estava em uma cidade e encontra-se com um centurião. O centurião era um homem que era guardador, aquele que era o chefe de 100 pessoas, de 100 soldados. E ele era um homem prestigiado na sociedade. Tinha pessoas à sua ordem e também tinha pessoas que eram autoridade sobre ele. E eles reconhecem a autoridade espiritual que Jesus tinha naquele momento. Por quê? Porque eles estavam com uma situação dentro da sua casa que só um milagre. Nem dinheiro, nem prestígio, porque prestígio na sociedade ele tinha. Ele tinha, com certeza, dinheiro também para pagar médicos, para que o seu servo fosse curado. Ele dispunha de tudo, dispunha de dinheiro, dispunha de amigos, dispunha de uma série de coisas que talvez você, hoje me assistindo, também disponha de um bom convênio médico, de um bom salário, de recursos financeiros, de amigos e de amigos influentes na sociedade. E aquele homem tinha todas essas coisas. Mas eu quero dizer a você hoje, talvez você tendo tudo isso, lhe falte algo que ninguém, nem o dinheiro, nem amigos, nem prestígios, nem nada que a sociedade, o homem possa te dar, que talvez você tenha tudo isso, mas você tem algo em sua vida, que só o milagre, só o sobrenatural de Deus pode resolver. E eu quero chamar a tua atenção, para que você aprenda, para que nós aprendamos com esse centurião. Quando ele chega até Jesus, ele diz uma palavra, dizendo que o seu servo estava doente na sua casa. Mas quando Jesus fala: eu vou curá-lo, ele diz: não sou digno nem que entres na minha casa, porque ele reconhecia. A primeira coisa que eu e você aprendemos com relação a esse momento da vida de Jesus é que o centurião reconhecia a autoridade espiritual que estava na vida de Jesus. Mesmo ele enxergando ali um homem, um profeta de Deus, um pastor, alguém que cuidava de pessoas e pregava o amor de Deus, mas ele reconhecia que havia autoridade na vida de Jesus. A primeira coisa que você e eu temos que ter com relação a Jesus é saber que ele é homem de autoridade, que Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. Ele conquistou
um nome poderoso. A Bíblia diz que com esse nome, a esse nome foi dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Preste atenção sobre isso. Primeira coisa, que você que precisa de um milagre, você que precisa do sobrenatural de Deus, reconheça a autoridade de Deus e de Jesus sobre a tua vida, que você depende de Jesus, que nós dependemos de Jesus, porque se você não reconhecer isso, mesmo que você precise de um milagre, o milagre não vai alcançar a tua vida, porque você precisa reconhecer que Jesus é o seu Deus, é o nosso Deus, é o Deus que está sobre as nossas vidas e exerce autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o emprego, sobre o trabalho, sobre todos esses aspectos. Jesus exerce autoridade sobre a sua vida. Se você tem tido saúde, agradeça a Deus pela saúde. Se você tem tido paz, agradeça a Deus pela paz. Se você tem tido prosperidade financeira, agradeça a Deus pela prosperidade financeira. Mas se você está aí hoje e me assiste e precisa de um milagre, você vai aprender comigo. Primeiro lugar, então, reconheça a autoridade. Segundo lugar, você precisa saber que a fé por si só, ela não acontecerá, não exercerá influência sobre a vida de ninguém se ela não for seguida de uma atitude. Então, em primeiro lugar, eu reconheço quem é Deus na minha vida, reconheço a sua autoridade sobre a minha vida e depois eu tomo uma atitude de ir em direção a Deus. Foi isso que aconteceu com aquele centurião. O seu servo na sua casa estava doente, ele não poderia e não podia fazer mais nada. A Bíblia não diz sobre isso, mas com certeza ele deve ter procurado médicos, com certeza ele deve ter procurado pessoas para ajudar aquele homem, aquele servo, aquela pessoa que o servia. Ele deveria até mesmo gostar muito dessa pessoa, mas mesmo assim ele não conseguiu fazer nada por ela, e então ele foi procurar Jesus, reconheceu a sua autoridade, então ele teve uma atitude de ir em direção a Jesus. Então hoje, você que está necessitado de um milagre, você que está necessitado do sobrenatural de Deus, não se acomode na sua vida, tenha fé. Talvez você fale assim, mas pastor, eu tenho fé, mas a fé, para que ela exerça influência na nossa vida, ela precisa ser seguida de uma atitude. Então hoje, eu desafio você a ter fé, mas também ter atitude, crer que se você procurar Jesus, se você procurar uma igreja, onde se Jesus ele é proclamado, ele é exaltado, ele é adorado, eu tenho certeza que o milagre que você precisa, ele acontecerá na sua vida, porque nós aprendemos, segundo essa leitura, segundo o momento que Jesus encontra com esse centurião, que ele era um homem de fé, mas também que ele teve atitude. Que você hoje raciocine acerca da sua vida, raciocine como você mesmo, como você tem vivido a sua vida. Será que você tem vivido afastado de Deus, afastado de uma igreja, afastado do convívio dos irmãos? Será que você não precisa de algo para que a sua fé cresça? E para que a sua fé cresça, você precisa ter atitude, e a atitude de buscar a Deus, buscar a Jesus e crer que Ele pode, somente Ele, provocar um milagre na sua vida, um milagre na sua história. Que você hoje possa levar em consideração essa palavra, que essa palavra entre no seu coração, entre também na sua casa, entre também na sua vida, e que o Senhor Jesus provoque o milagre que você tanto almeja, que você tanto precisa. E no final desse programa, eu estarei orando por você, e eu quero que você creia que a palavra orada será como da mesma coisa, da mesma forma como aquele centurião falou a Jesus, dizendo: basta uma palavra, fale uma palavra, declare uma palavra, que o meu servo será curado lá na minha casa. E Jesus admirou-se da sua grande fé, porque ele creu na palavra. No final desse programa, eu estarei orando por você, e eu tenho certeza que esta palavra alcançará a sua vida e o seu viver, e você viverá o milagre. Creia na oração, creia no poder da palavra. Final do programa, quero orar por você e abençoar a tua vida também nesse dia, no nome de Jesus.